Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao CPOP, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, Carlos Gomes e Márcio. Bem? Tudo bom, Carlos? Hoje a gente vai falar do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us, né? Através do Vale. Through the Valley. O episódio que finalmente encontra o grande spoiler, e aí tiramos o elefante da sala, né, Márcio? Finalmente, né? Mesmo quem não sabia, Já no meu desconfiava. caso, já desconfiava, sabia que, né, não sabia oficialmente, mas já tinha aquele feeling de Mas que... tu sabia com quem era? Ou tu Sim. sabia que... Sim, imaginava que era com o Joe. Mas tu conseguiu escapar dos spoilers? Ou porque assim, tava um campo minado graúdo, né? Consegui escapar, porque até apareceram logo que acabou o episódio, eu não assisti, porque eu tava vendo o jogo da NBA, e daí depois eu fui dormir, daí no outro dia morreu o Papa, daí eu fiquei envolvido com a cobertura da morte do Papa, eu acabei vendo só ontem de noite, e apareceram algumas imagens que mostravam o Pedro Pascal e tal, mas não era especificamente de que ele... Mas eu já imaginava que pelas imagens que apareciam que alguma coisa grave tinha As acontecido. redes sociais das próprias plataformas colaboram para essa história do spoiler, né? A menos que tu veja o episódio na hora em que ele é lançado. E ontem foi curioso porque... Bom, a gente avisou, né, no primeiro episódio, quando a gente combinou de fazer essa maratona do Last of Us, que a gente ia dar spoilers. A gente está partindo do pressuposto que quem viu... Quem tá aqui é porque viu os episódios, tá? É para os nossos comentários a partir dos episódios. Se não viu, veja e depois volte. Mas enfim... A HBO, ex-HBO, né, o Max, fez uma publicação depois que era assim, estamos de luto. E aí no dia seguinte eles tiraram, né, porque aí morreu o Papa e podia dar... Podia dar alguma confusão. Mas enfim, não foi só... De Cordyceps morreu o Papa? Não foi só a morte do Joe o único acontecimento importante desse episódio, porque também houve por assim dizer, a invasão de Jackson, né, pelos infectados, coisa que não tem no jogo. Não tem no jogo, mas eles falam que teve um ataque e a Jackson só não diz exatamente o que é. Jackson continua no jogo. Mas, enfim. Não, mas eu acho que vai continuar ali também. Sim, eu digo assim, continuava... Mas enfim, vamos fazer no mesmo esquema da semana passada, onde primeiro o Márcio dá as suas impressões sem o jogo, depois eu dou uns pitacos com o jogo, dou os meus pitacos. Então, Márcio, através do Vale, não, estou misturando, né? Através do Vale. Estádio do Vale. Golfe. Toda série tem um episódio marcante. Mas toda grande série tem um episódio marcante. Meio que arrasa quarteirão, né? Succession, a gente lembra do episódio do Logan Roy, da última temporada, que chegou antes do que a gente imaginava. Esse aí também, imaginei que o que aconteceu nesse episódio aconteceria nessa temporada, só que eu esperava que fosse mais além, não no começo. Eu estava em dúvida se não ia ser no primeiro. Porque assim, o primeiro episódio, até a gente comentou no nosso episódio da semana passada, que a gente analisou o primeiro episódio da primeira temporada, tipo, era um episódio que mostrava como estava a situação e tu sentia que era o que precedia a tormenta. Mal sabia eu que viria uma tormenta de verdade, né? Uma nevasca. E que seria tão rápido. Eu achei que eles iam construir um pouco mais a relação da cidade ali, e o pessoal, os vagalumes chegando e se aproximando. Eu imaginei que já no episódio seguinte viria tudo o que aconteceu, que é a tormenta chegando, uma horda de infectados e mais o embate da Abby com o Joel, né? Então tudo num episódio só, que foi um episódio extremamente angustiante, intenso, impactante, né? O tempo todo tu tem algo acontecendo, tu vai trocando do momento, a partir do momento que o Joe encontra a Abby, daí tu vai trocando da parte que tá o Joe e a Abby dentro daquele hotel, cabana, sei lá, e para invasão na cidade. Então tu não tem respiro, o tempo todo tem alguma coisa grande ou acontecendo ou para acontecer, então tu fica ali sem nenhum momento de relaxamento, né? Tem uma das cenas que eu acho
fora a cena principal do episódio ali, que é a cena do Joel com a Abby, tem a cena da Abby fugindo e indo para trás de uma cerca, e a cerca caindo e os zumbis invadindo e ela tendo que engatinhar. É uma cena extremamente tensa, mais do que as outras da invasão ali. É exatamente igual ao jogo. Hã? É exatamente igual Eu imaginei ao que jogo. podia ser. Tem a cerca, tem ela arrastando. Até o lance da mão é parecido, né? Que os caras, um dos infectados bota a mão pela cerca e a cerca vai cortando a mão dele enquanto ele tenta alcançar ali. Achei muito interessante também a questão dos zumbis congelados. Né? Aquele monte de infectados na neve que tu imaginou que podia ser uma cova coletiva, seja lá o que for, quando vê o troço começa a rodopiar e os bichos começam a levantar e começam a correr atrás dela, aquela multidão assim, de infectados, que isso me parece, pelo que o Carlos comentou semana passada, que não tem horda de zumbis no jogo. Não nessa dimensão. Me lembrou um pouco a parte que eles vão chegando na cerca e vão escalando a cerca e um em cima dos outros, o Guerra Mundial Z, né? Claro que o Guerra Mundial Z é muito maior, os caras escalam muros enormes com uma tripa de zumbis. Eu lembrou Game of Thrones mesmo. Sim, eu acho que lembra muito as batalhas do Game of Thrones, a Batalha dos Bastardos, não as batalhas escuras, né? Porque essa batalha pelo menos foi durante o dia. Ela foi feita durante uma nevasca mesmo, o episódio foi feito durante uma nevasca que estava ocorrendo lá onde eles estavam gravando. E depois a gente chega, né, a cena mais importante do episódio, que é quando acontece aquilo que meio que todo mundo estava imaginando que ia acontecer, mesmo quem não queria acreditar que acontecesse, que é o momento do embate da Abby com o Joe, com o Pedro Pascal, em que tem a cena mais impactante do episódio ali. Inclusive é uma cena bem marcante, não só pela relação da Abby com o Joe, mas pela reação da Bella Ramsey ali, né? No final ali, quando ela começa a gritar e berrar e manda ele levantar, e depois quando acontece ela fica desesperada ali. É uma cena bem emotiva, né? E pelo que eu tava vendo numa matéria, acho que é da CNN, se eu não me engano, a atriz que faz a Abby, ela gravou esse episódio no começo de 2024 e ela recém tinha perdido a mãe dela. Sim, eles têm... E daí até tinham dito pra ela, a gente pode ficar mais tempo, tu pode ter mais tempo pra se recuperar e tal, viver o luto, né? E ela quis, logo depois do funeral, já quis gravar, já quis voltar ao trabalho e tal. E muita gente disse que avalia a questão do impacto emocional dela ali naquela cena, ela relativizando também com a perda que ela teve na vida real. Assim. Então, é um episódio muito... como eu falei, já repeti, assim, muito impactante. Assim. Eu acho que é um episódio que vai dividir a série entre o que veio antes e o que vem depois. Sim. Tá, mas eu imagino a resposta, mas só pra ficar claro, tu gostou bastante? Eu gostei bastante. Tá. Assim, ó, esses episódios, tá? Eles perdem um pouco o impacto. Já viu episódios assim várias vezes em outras séries. Então, tipo, ele te impacta, mas não é aquele impacto original. Assim, tu falou quem ali vê muita série, isso acaba sendo diluído aos poucos. Tu falou ali de toda série tem um grande episódio, tá? E eu sei que é muito cedo ainda, tipo, para fazer esse tipo de cálculo. E eu não vou conseguir fazer esse tipo de cálculo porque eu sabia o que vinha acontecer, então necessariamente o impacto é menor. Então só tu vai poder me dar essa resposta. Vamos pegar outras duas séries. Vamos pegar o casamento do Connor no Succession. E vamos pegar a Batalha dos Bastardos no Game of Thrones. E pode pegar o lance do Negan lá no Walking Dead também, se quiser. Pode ser, também. Melhor, então tem 4, tá? Esse episódio, pra ti, ele pega pódio desses 4 aí? Comparando com os outros, as outras séries, é isso? Tipo assim... Eu não sei, porque tem muito episódio, tem muita série, né? Tipo, eu pegar o Lost, por exemplo, o episódio aquele do Flash Forward, né? Pois é, então tem vários, eu acho que a gente só vai ter isso muito em perspectiva. Assim, daqui uns anos tu vai poder olhar pra trás e dizer, não, realmente... Eu acho que pra série em si... Não, pra série ele é o melhor, ele é não só o melhor, mas é porque é o divisivo. Sim. Mas eu acho que o impacto dele é um pouco menor que o do Logan Roy, do Succession, né? O do Logan Roy é todo mundo no contrapé, né? Eu acho que ele perde um pouco do impacto em relação ao do Walking Dead, embora eu acho que como série o Last of Us é muito melhor que o Walking Dead, mas eu acho que o impacto daquele momento do Negan, tu não sabe, realmente, mesmo quem tinha lido os quadrinhos, como era o meu caso, tu não sabia qual pessoa ia morrer ali
naquele lance do bastão, e no fim foi mais de uma. Então acho que aquilo ali mudou, não só foi importante em relação a outras séries, mas mudou completamente o Walking Dead, e a partir dali virou uma outra série que talvez não tenha funcionado. Piorou. Né? E qual é o outro exemplo que tu deu? Game of Thrones? Game of Thrones. Eu acho que a Batalha dos Bastardos foi mais catártica. Mas aí eu fico com o impacto emocional dessa, assim. Eu acho que talvez a gente, por causa da morte do personagem, talvez a morte do Ned Stark no começo de Game of Thrones tenha sido tão impactante quanto, mas ainda era a primeira temporada. Sim, ainda não tinha embalado. Tu estava te acostumando com os personagens. Assim. Não, assim, antes de mais nada, eu quero deixar claro, eu gostei bastante do episódio. Se a gente fosse dar a cotação aqui, eu daria 4 estrelas para esse episódio. A gente não vai dar hoje. A gente deu no outro? Temos, né? Tem certeza? Sim, tem. A gente não deu dicas, né? A gente deu a cotação, acho. Então tá. Eu gostei, de novo, eu joguei o jogo, então eu já sabia o que ia acontecer, por mais que tenham coisas que não tenham acontecido. Então, assim, o impacto é diferente. E eu nem vou entrar muito, quer dizer, vou entrar, mas não acho... me impactou mais no jogo, e isso é meio óbvio, porque eu já sabia, e a questão da imersão no jogo é outra. E quem tu joga ali? Tu joga a Abby ou tu joga o Joe? Ou é só aquelas cutscenes? Ali é cutscene. Cutscene, tá. Ali é cutscene. Mas tu vinha jogando quem? Tu vinha jogando até chegar naquela cena? Tu vinha jogando a Abby. A Abby até chegar naquela cena, tá. Toda aquela parada ali, é porque assim, ela na verdade ela não tá só, tem algumas mudanças. Vamos lá, tem várias mudanças nesse episódio. Eu anotei algumas bem decisivas pro episódio. As patrulhas, tá? No episódio, quais são as patrulhas que saem? O Joe e a Dina, a Abby e o Jesse, tá? E a Ellie e o Jesse. E a Abby sai sozinha ali. No jogo, a Abby tá sozinha. E realmente aquilo ali, ela cai de um negócio, e aí ela... Só que assim, não tem uma horda de cara, assim. Ainda é muito no começo do jogo, então, tipo, ainda é uma coisa assim... Tu tem que ir furtivo, escapar dos bichos e tal, até que tem uma hora que vem mais bicho, mas assim, vem uns 10, 15 bichos, não vem 2.000 bichos, assim. E aí, de fato, ela tá encurralada, e aí aparece o Joe e salva ela. Só que até aquele momento no jogo, tu não sabe que ela é antagonista do Joe. Que é um pouco o que a gente falou no primeiro episódio. O que a gente falou no primeiro episódio. Eles tiraram esse elefante antes da sala. Mas eu não sei se não teria mais impacto. Eu ainda acho que teria mais impacto se eles não tivessem dito que eles estavam atrás do Joe. Bom, as patrulhas, né? Faz muita diferença a mudança. Porque assim, no jogo, as patrulhas são Joe e Tommy, que é o irmão do Joe, Ellie e Dina. Eu achei interessante a troca do Tommy pela Dina, porque eu pensei assim, o que eles vão fazer com a Dina? Porque o Tommy toma um pau naquela cena ali. E eu pensei, eles não iam bater numa menina, certo? Então é o seguinte, a cena... Tem uma cena delas no jogo que o lugar que o Jesse e a Ellie vão, que lembra que eu falei que tinha o negócio da plantação de maconha, do Eugene? É exatamente aquilo ali. Só que é as duas que vão. E eu vi uns que outros reclamarem nas redes depois do episódio. Não vou entrar nessa porque acho que a HBO não ia fazer isso. Ali é onde elas têm a primeira noite delas. Elas transam naquele episódio. E aí tem gente tipo assim, a HBO tá cortando porque é uma relação entre duas mulheres e não vai aparecer. E, pô, acho que vai. Em algum momento vai. A HBO não é de ter esse tipo de pudor. Mas assim, são as duas mudanças pra mim. Assim, tiraram essa relação das duas ali e a parada do Tommy. A cena da morte...
É bom para ter o parâmetro contigo. O quão violenta tu achou? A cena da morte do Joe. Eu achei não tão... Ela mais sugere a violência do que mostra, né? Porque ela dá um tiro na perna dele, ele cai, daí ela dá umas 2 golfadas com um taco de golfe na perna lesionada, e daí depois corta e volta, ela tá socando ele, então tu não vê toda a tortura, no caso, né? Imagino Sim. que no jogo tenha tido mais. O jogo é bem mais pesado. Então, assim, no jogo ela dá aquele tiro com a espingarda e aí tu já vê. Porque, assim, é meio que do nada. O jogo, eu ainda estava revendo a cena ontem. É assim, eles chegam ali, o grupo dela, na série, eles estão pegando bem mais leve. Tipo assim, a impressão que tem vendo a série é que a galera ali tá assim... Tá, a gente vai pegar esse cara, mas essa Abby tá passando um pouco do ponto. No coisa não, cara. Os caras compram a ideia desde o começo. Depois os caras compram a ideia desde o começo. É que eles tomaram um susto porque eles viram que é uma cidade, né? Eles achavam... Isso na série eles falam, quando eles olham a cidade, eles viram que é uma cidade estruturada, com energia elétrica, eles se apavoram. Mas assim... Então, ela dá o tiro nele, na perna, no jogo, meio que... E ali tu descobre assim, pô, que essa personagem é? Esse é o primeiro impacto. Depois... Tem a mesma coisa do faz o torniquete, que isso vai ser lento e tudo mais. Só que ela pega aquele taco de golfe e ela não bate na perna dele. Na cabeça? Ela já começa dando na cabeça. Que é o que eu imaginei que ia acontecer, não é? E no final, quando é para acabar com o Joe, não, assim, não que seja menos violento, é muito violento. Assim, numa escala de 0 a 10, para mim aquela cena ali é 8 e a do jogo é 10. Na série ela pega ali o resto do taco e mata ele, perfura ele. No jogo ela pega o mesmo taco com o lado do taco, não com a parte de fora, com a parte, digamos assim, pontuda do taco e dá na cabeça. Antes disso, eles deram porrada no Tommy até o Tommy apagar. Ali eles deram uma injeção na menina, assim, olha, tu vai ficar assim. Então, assim, é muito mais violento. Mas eu entendo porque é TV. E o impacto emocional da morte dele já era forte o suficiente. Não precisa fazer aquela coisa meio cruel. Na TV, tu tem um pouco menos, mesmo tu sendo HBO Max, tu tem um pouco menos de margem para avançar ali, cara. Senão vai ficar meio que uma... Como é que se diz? Porn horror, assim, né? Vai ficar uma violência pela violência. Tu conseguiu entender a mensagem ali? Sim. Então não isso, para mim, de maneira alguma, é um problema. O que eu anotei aqui? As patrulhas, o grupo da Anne... O destino de Eugene, né? Eles falam, né? Tinha ficado... tá óbvio dá a entender que ele foi infectado, né? Tá óbvio que vai ter um episódio do Eugene. Acho que vai ter um episódio só dele para explicar quem ele é. É a segunda vez que eles citam em 2 episódios. Então, são 7 episódios, é tão pouco, né? Mas eu também acho que... Eu acho que periga ser o próximo. Acho que o terceiro periga ser o do Eugene. Tem mais 2 personagens que talvez não apareçam tanto no jogo, que aparecem, que talvez pegue um pouco isso. E aí eu de comparação é meio que isso, assim. Mas aí eu quero entrar numa outra parada, que é o seguinte... Essa série, esse episódio, ele foi um episódio intenso, mas ele foi um puta episódio de ação. A gente estava falando aqui antes, o diretor desse episódio é o Mark Mylod, que é o cara que fez os melhores episódios de Succession, incluindo a morte o Logan Roy lá, o casamento do Connor. Ele que fez o Menu também, né, o filme. Isso, e assim, todos os episódios de final de temporada, todos os melhores episódios do Succession foi dele. É o diretor fodão da HBO ali, que eles largam, tem uma bronca que fica contigo. Isso, exatamente. Só que assim, Succession é um drama. Eu acho que para esse episódio, se eles tivessem escolhido tava pesquisando o nome aqui antes, Miguel Sapochnik,
que é o cara que fez os grandes episódios de Game of Thrones, seria mais adequado. Porque esse episódio é mais ação que drama. Mas é que ele tem uma carga emocional muito grande por causa do lance do Joe, assim. Eu acho que se tu tivesse separado as duas histórias em episódios diferentes, talvez... esse é meu grande ponto. Eu acho que não tinha que ser junto. Eu acho que a morte do Joe tinha que ser só a morte do Joe. Eu acho que isso dá mais peso. Eu estava conversando com a Maura e conversei com o Henrique também. Fazendo uma comparação jornalística aqui, tá? Quando tu pega uma capa do jornal e tu bota uma foto, tu tem um impacto. Essa capa tem um impacto. Se tu pega a capa do jornal, porque geralmente são várias manchetes, e tu tira essas outras manchetes, deixa só uma manchete, essa capa fica mais forte ainda. Se tu tira até a manchete, tu deixa só a foto, raras vezes acontecem. Tipo, ano passado na enchente, a gente teve algumas capas assim. É uma capa ainda mais impactante. Quando tem duas fotos na capa, por mais que uma seja maior, elas dividem o espaço. Ela tira um pouco do impacto. Isso tu aprende desde as aulas de diagramação, de design e tal. Eu acho que essa era uma capa para ser... Era um episódio para ser só o Joe na capa. Eu não sei. Sabe por quê? Embora sejam duas coisas diferentes, né? A invasão e a morte do Joe. Todo o clima de peso que vem do episódio, que já vinha sendo construído desde o primeiro episódio da primeira temporada, que a gente comentou aqui. A sensação que vem chegando a tormenta, e ao mesmo tempo que vai chegando a tormenta, vai chegando todo esse clima de destruição sobre aqueles personagens ali que vivem, seja o personagem que está lá na cabana com o Joe, seja o pessoal que está sendo atacado pelos infectados ali, é um clima de destruição que vai chegando ao mesmo tempo. Tanto é que se tu for reparar, a intensidade das duas coisas são paralelas, assim, eles vão correndo em paralelo e tu vai sentindo que vai aumentando a pressão ali quando os caras invadem ali, vem o bichão grandão, aquele que entra ali. Sim. E também, se eu não me engano, é quase o mesmo momento em que a Abby dá o tiro na perna dele, é bem próximo, assim. Então, assim... Se não é pra cena. Então eles fazem esse movimento quase que... Ele é paralelo, mas ele engloba todos os personagens. E é aquela sensação de... Como eu falei, assim, de tu não conseguir respirar, assim, de tu ficar o tempo... E fazia parte... Assim, eu falo que devia ser de outro jeito, mas aí teria todo momento de roteiro. Sim. Porque, assim... Acho que ele funcionaria igual, mas eu entendo o que eles quiseram fazer. Faz parte... Jackson está sendo invadida porque eles estão olhando de longe, eles querem voltar e a Ellie tem que tomar aquela decisão de para que lado eu vou. Eu só acho, de novo, essa história das fotos. Eu acho que cria uma tensão para Jackson e eu acho que diminui um pouco o drama do Joe. Eu achei que fosse ficar mais impactado e vi que uma galera tipo, jogou e disse, nossa, eu fiquei tão impactado quanto... É que eu acho que a morte dele impactaria por ser o Pedro Pascal, por ser uma pessoa que a gente está identificado, né? E porque as pessoas, mesmo quem jogou o jogo, esperava, então imaginava como é que ia ser e tal, queria ver. Então eu acho que ela impactaria em qualquer episódio, em qualquer contexto, assim. O que eu entendo é que talvez a batalha que tu esteja dizendo, assim, a batalha em si perde força. Eu acho que é o contrário. A batalha perde um pouco de força em relação ao que acontecia com o Joe. Mas eu acho que foi uma coisa meio de... E essa batalha, de novo... Tornar o caos ali. A batalha não existe no jogo. Ao mesmo tempo, no caso. Existe uma batalha. Pelo que eu entendi, eles falam... Existe... Eles sabem que... Em algum momento teve alguma coisa, mas não diz exatamente o que é. Não é algo tão relevante. Outra coisa que eu achei interessante... A Dina, a Ellie vai lá e fala com o Seth a história que ele vai pedir desculpa. Tem uma piadinha que eu vi que a galera reclamou bastante, que não tem a piada. Cara, é uma piadinha do jogo, porque ele dá o sanduíche para ela. E a piada do jogo é que ela brinca que são preconceitos. Ela faz um trocadilho de preconceito sanduíche. Não botaram a piadinha do... foda-se. Cada detalhe é detalhe. Exatamente, cara. Não é pra ser um... Mas assim, esse episódio é onde realmente começa o jogo. Lembra que eu falei no episódio anterior que era tipo um prelúdio? Várias das cenas desse episódio são as cenas do jogo ali, cara. Ela indo lá, é o Jesse batendo na porta dela. Ali que tu começa a mexer a Ellie.
na verdade, assim. Mas assim, outra coisa da cena, da questão da violência, tem um cara que chuta a barriga dela no final, né? Na morte do Joe ali, aí o cara pega e dá um pontapé na barriga dela. É na cara. No jogo é na cara que ele dá o pontapé, e aí tem o corte. Não tem ela abraçada com o Joe. Aquela cena ali que vê de cima deles dois juntos, não tem no jogo. Não tem eles arrastando o Joe. Já corta pro dia seguinte e tal. Não, acho que o Jesse até aparece lá, mas assim, aquele processo ali não tem tanto. A história do grupo pegar mais leve, pra mim, é bem considerável, assim. Porque tem um lance pra mim que é... São dois, na verdade, né? Essa questão dos caras baterem tanto nele quanto nela. E, assim, o fato dele, ele... Depois que a Abby dá a última atacada, vem um outro cara e cospe nele, assim. E fala, pendejo. Ali parece que, assim, ela é a mais empenhada, e os outros, tipo assim, tá, beleza, nós vamos fazer isso, mas não vão passar daqui. A impressão que é um grupo que não é muito experiente, né? Embora o Joel fala, quando ela diz, você acha que a gente é saqueadores? Ele diz, não, tá na cara que vocês são militares. Ele fala uma coisa nesse sentido, assim. Mas a sensação, mesmo a galera sendo militar ali, vivendo naquele ambiente dos vagalumes, né? Tipo, mas, assim, é os mirim dos militares, sabe? É aquela galera que ainda tá começando, né? Não é tão experiente como o Joe, o irmão dele e toda aquela estrutura ali, não. Tipo, é uma galera que tá tentando, improvisando à medida que as coisas acontecem. E assim... com exceção da Abby, que parece que tem tudo mapeado. Assim. Eu não vou... Agora eu já não sei mais o que pode ser. Eu acho que não é, mas enfim, não vou arriscar. Eles já dão pistas ali de outro movimento. Tipo assim, tem pistas assim que não são nem easter eggs, assim, pistas pela série só. Se tu visse só pela série, tu vai perceber mais adiante coisas desse grupo, mas enfim, mesmo que não seja spoiler, não quero entrar nessa parada. No jogo e pra série, isso muda agora, o que vem pra adiante, porque assim, querendo ou não, as duas são contraponto. Tu viu o making of que tem depois, né? Eles não chamam a Abby de vilã, né? É anti-herói, né? Ela é a antagonista. Ela é o anti-herói da história. Isso vai nortear a série daqui pra frente. Porque o que me parece, imagino que deva ser o que vem pela frente, embora eu não tenha visto jogar e tal, é essa questão da espiral de violência, que é uma vingança atrás de outra vingança, né? Sim. Tipo, ela vai vingar o pai que o Joe matou o pai porque eles iam matar a Ellie, e daí a Ellie agora provavelmente vai querer matar essa galera, então tipo, não para nunca. A Abby foi buscar a vingança porque mataram alguém querido pra ela, ela acabou de fazer o mesmo. É mesmo, exatamente. Então, tipo, tu não sabe onde começa, é tudo uma espiral de violência, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas assim, o que eu acho bom é que, beleza, tiraram o elefante da sala. O grande spoiler saiu. Por mais que tenham coisas que tu vai saber do jogo, não tem nada desse tamanho, e eu acho que aí pode ficar interessante, porque eu acho que os caras vão mudar algumas coisas. O que eles falaram, eu não me lembro se foi no podcast ou se foi no making off ali, é que o Pedro Pascal vai voltar na série em algum momento, porque eles têm que explicar por que a relação dos dois se deteriorou. Sim, né? Que eles isso tem muito flashback. Assim. Então, muito provavelmente, ele vai mostrar de por que eles chegaram, a relação deles estava estremecida no começo dessa temporada ali, né? E embora nesse episódio a Ellie fala, o Joe é o Joe, eu sou eu, a gente sempre vai ser a mesma coisa, não importa o que os outros digam e tal. Então, tinha esse carinho dela, que ela se dá conta no último dia de vida do Joe, mas, de fato, eles já tinham se separado em relação à primeira temporada. Mas ela dá uma pista ali, né? Que ela diz assim, não, a gente já tava de boa. E aí o cara diz, não, mas tava mesmo? Não, tava. E ele tem que voltar porque ele, afinal de contas, ele tem que cantar Future Days ainda, né? Future Days, ainda não... Cada episódio vai ser o nome de uma música, porque essa também é, né? Future Days é o nome de uma música do Pearl Jam, ontem era o nome de uma música que eu não me lembro quem é o autor, mas também é o nome de uma música. Eu acho que cada episódio vai ser uma canção. Não confesso que não chequei os próximos. Tinha um outro seriado que era assim, né? Fora o Alta Fidelidade, né? Mas...
E assim, quando saiu o jogo, e agora na série fica mais claro isso também, é uma série sobre consequências. Tipo assim, não é... O discurso da Abby ali é um pouco esse, assim... Tu entrou naquele hospital, saiu matando todo mundo, tu não pensou em nada. Tipo, não é porque o mundo apocalíptico tu pode sair matando os infectados, mas tu tá saindo matando gente, cara. E assim, eram pessoas que, querendo ou não, estavam buscando a cura de algo maior. Mas aí na questão, partindo pro lado do Joe, né? Tudo uma questão de coisa. Tu entende porque ele já tinha passado isso com a primeira filha dele, que foi morta por militares no começo da pandemia, do ataque lá dos zumbis e tal. E daí tá de novo colocado nessa situação dele só apenas observar os caras matarem, que seria uma segunda filha dele, né? Ou se ele vai lá e resgata e toma ação por conta própria e muda a história. Foi o que assim, ele fez. Então, a minha grande expectativa é assim, de novo, o jogo é um jogo sobre consequência e ódio, assim. Tu se sente mal jogando. Eu quero ver se esse sentimento vai permear essa segunda temporada. Acho que sim. Acho que sim também. Acho que é uma série que vai ser pesada. Curioso agora para ver como é que eles vão prosseguir, porque quando tu tira esse elefante da sala, tu tem um pouco mais de maleabilidade, né? Porque assim, tu não precisa cuidar tanto com spoiler. Tipo assim, tá, beleza, já foi. Acho que sim. Por isso que talvez eles tenham botado logo no começo da temporada também. Vamos livrar com isso e acabou. É muito no começo do jogo. Vamos nos livrar disso de uma vez. Porque assim, agora não é destino desse ou daquele personagem. É como as coisas acontecem e as consequências delas. Tem mais gente para entrar ainda. Tô curioso como é que eles vão fazer isso, se eles vão fazer rápido ou não, porque tem coisas que é bem mais adiante, assim. Tem um personagem ali que ela já cita, né, que é o Isaac. Você acha que sim? Que é o Jeffrey Wright, que é tipo mesmo para uma série que tem o Pedro Pascal, acho que o Jeffrey Wright é o maior ator de todos ali. Então, assim, no jogo ele é um cara que tem um papel importante, mas eu acho que na série eles, tipo assim, pô, esse cara é foda, né? Pode crescer esse personagem que ele aguenta. Por isso eu não sei se daqui a pouco não vai ter um episódio mais focado nele e tal. Se bem que é diferente do caso do Eudino e dos outros caras, porque esses não apareciam, eles são mencionados, né? Por isso que eu acho que o Eudine vai ser o personagem fora da linha temporal da história. Pode ser que não sei muito mais o que tem para... Aliás, Jackson caindo onde estava Catherine O'Hara, né? Tomando um traguinho, entendeu? Uma sessão de terapia tipo assim, ali. Já que vai morrer isso aqui, né? Fumando um baseadinho. Uma coisa que me chamou a atenção, talvez porque, afinal de contas, né, já tem o Joe, mas ao contrário de Game of Thrones, por exemplo, que é uma série que a gente fez o comparativo nesse episódio, neve e tudo mais. Batalha. Afora o Joe, e mesmo com o tamanho da batalha que foi, não morreu ninguém. Morreu uma galera, mas ninguém é importante. Importante. Né? Importante não. Morreu assim, um monte de gente, mas de figurante, beleza. Mas assim... Não, e a batalha, Maria... e a batalha, ela mostra um pouco aquilo que a Ellie já tinha falado no episódio passado, né? Na mudança na forma como os infectados agem, que eles começam a pensar um pouco mais e não só reagir ao que está acontecendo. Nessa batalha, tu vê também eles com algumas estratégias de combate ali. O monstrão aquele, ele olha, vê que estão atirando acima nele, então ele resolve... E os outros infectados também, eles entram nos prédios, vão até em cima para tirar os caras que estão ali de tocar e atirando. Então tem uma estratégia ali, tu vê que os monstrinhos estão mais inteligentes ali. Não sei se é o suficiente. E quando ele começa a jogar o lança-chamas do monstrão e o monstrão não cai, faz tipo um cogumelo refogado ali, e o bicho vai avançando, tá? O que precisa para matar esse ali? Isso eu achei engraçado, assim, porque, de novo, né, eu voltei a jogar. Tipo um Hulk enorme, assim. Isso. E assim, eu tô bem avançado no jogo. Quer dizer, não sei se estou bem avançado, porque o jogo é enorme, né? Mas assim, eu já tenho umas 15 horas do jogo. E eu ainda nem peguei o lança-chamas. Eles deram uma acelerada no lança-chamas. Claro. Até porque não tem aquela invasão. Tem esse bicho.
vão ter bichos piores. Imagino que sim. Eu acho muito engraçado também a parte que tem 4 caras com lança-chamas. Assim. Fica 3, fica Quando 1, ele né? fica 2, quando rompe as barreiras ali, tem 2 que saem quando você joga correndo. Né? E Ninguém vai aquele ficar aí. bicho eu acho que eu não tô com ele. Não é o blooper que eles falam? Eu acho que é o blooper, né? Blooper, né? Eu acho que é blooper. Né? Porque assim, tem um desses bichos no jogo que ele é difícil de tu matar, justamente por isso tu tem que matar com fogo, por isso lança-chamas, mas até ali tu não tem, tu só tem coquetel molotov pra jogar nele, e as espingardas, que é os tiros mais graúdo. Só que assim, quando ele morre, ele meio que estoura, assim, puf, e aí solta esporos, o caramba 4. Então assim, tu não pode nem matar ele muito de perto, porque senão tu morre. Então assim, ele é um bicho difícil no começo, assim, quando tu tem poucos recursos. A coisa que eu acho engraçado nessa série de zumbis, e eu acho que o Walking Dead era um pouco isso também, é que tu não tem metralhadora nessas séries, né? É só espingarda e revólver. Ninguém vai, pega uma Uzi e começa a metralhar os bichos. O que em tese faz um pouco mais de sentido, né? Tu não sai achando metralhadora por aí. Tá, mas tu invade qualquer se bem que depósito nos de armamento, nos se Estados bem Unidos que tu nos compra no Estados Walmart, Unidos, né? exatamente, Tu vai no supermercado, tu compra uma rifle de assalto desse. E ali é tudo uma coisa meio... Rifle de assalto pra caça. Ali é uma coisa tudo meio faroeste, assim, Sim. né? Aquela sensação de... E assim, o lance dos infectados serem diversos é tão mais legal que zumbi, né? É. Porque tu cria uma variedade de possibilidades ali, né? Então, tô bem curioso e empolgado com o que tá por vir, assim. Não fui tão impactado, mas aí acho que, cara, eu já tinha jogado o jogo. É impossível tu ter esse comparativo no algo que era como se fosse tu ali. Então... É um pouco eu com Duna, no próximo Duna. Eu já li Duna e daí, ser, tipo, eu já sei o que vem pela frente, talvez as pessoas não... É melhor? É o melhor Duna? Tá, melhor Duna é o primeiro livro, mas é bom, tipo, ele dá O primeiro eu achei o filme, eu gostei muito mais do segundo. Assim. No terceiro deve ter agora mudando o foco completamente, né? Mas deve ter Saindo da neve pra... deve ter um protagonismo maior da irmã dele, que é a Ana... Sim, que tava se esperando que fosse, né? Deve ser no terceiro. Não foi ainda. E agora o Pedro Pascal, né, vai reencarnar como o Red Richards no Quarteto Fantástico. E vai ter o filme do Mandalorian também, né? Que eles anunciaram. Mas aí vai ser depois, né? Primeiro tem o filme da Marvel. Que até esse filme do Quarteto Fantástico tá um pouquinho mais curioso. Todos os outros que eles anunciaram, não, mas esse eu tô curioso. É não ver trailer nenhum pra minimamente ser surpreendido, mas... Gostei do lance de que é uma coisa meio anos 50, assim, o visual pareceu interessante. Podia botar o Wes Anderson pra dirigir, inclusive. Mas achei, sei lá, vamos esperar pra ver. Eu tô meio cético em relação aos super-heróis, mas esse aí me pareceu que pode... Tu viu que nosso último episódio, o filme deu uma bombada bem maior do que eles esperavam lá fora? O Pecadores, sim. O Pecadores estreou com números bem maiores do que se também se fizeram uma estratégia de marketing enorme. Mas assim, é aquilo que a gente estava falando. Cara, terror sempre atrai mais público. Mas enfim, vejam aí nosso episódio sobre Pecadores. E a gente volta semana que vem, aí sim na segunda, né? Esse aqui a gente não largou na segunda porque era feriado, tinha questões de escala e porque, né, morreu o Papa. Morreu o Papa. Então, semana que vem a gente volta aí com o terceiro episódio de The Last of Us. Valeu.